nos tempos da disciplina Organização Social e Política do Brasil nas escolas. A base para esse vídeo é o livro OSPB, de Gilberto Cotrim, 10ª edição, e foi publicado em 1989 pela editora Saraiva. Capítulo 1. O homem e o desenvolvimento de sua consciência. A consciência humana. Nós, seres humanos, fazemos parte de uma espécie muito bem-sucedida em termos de sobrevivência biológica. Nos dias de hoje, somos bilhões de pessoas espalhadas pelos 4 cantos do planeta. O motivo desse sucesso da expansão da espécie humana deve ser buscado na característica fundamental que nos torna diferentes dos outros animais existentes na Terra. A característica que essencialmente torna o ser humano diferente dos outros animais é o desenvolvimento da consciência reflexiva. Por intermédio dessa consciência, o homem passou a interferir no meio ambiente, adaptando-o às suas necessidades. Seu comportamento tornou-se flexível, maleável, permitindo criar um mundo novo, diferente daquele encontrado na natureza. Utilizando a consciência, o ser humano é capaz de pensar sobre sua própria existência, de analisar seu passado e projetar seu futuro. Por isso, segundo Erich Fromm, em Análise do Homem, o homem é o único animal que pode aborrecer-se, que pode ficar descontente, que pode sentir-se expulso do paraíso. O homem é o único animal para quem sua existência é um problema que ele tem de solucionar e do qual não pode fugir. Para diversos antropólogos, foram 3 os fatores biológicos que permitiram ao homem desenvolver a consciência reflexiva. 1. Posição ereta permanente. O homem é um ser vertical. Locomove-se altivo sobre 2 pés. Essa posição vertical permite a liberação das mãos e facilita o desenvolvimento do cérebro. 2. Desenvolvimento do cérebro. Entre todos os seres do reino animal, o homem é aquele que possui o cérebro mais complexo, tanto pelo volume como pela estrutura fisiológica. O cérebro humano possui 3 vezes mais células do que o cérebro do primata mais evoluído. 3. Liberação das mãos. Andando de pé, o homem deixou as mãos disponíveis para explorar o ambiente e realizar as tarefas de seu interesse. A mão humana foi ganhando precisão motora, tornando-se um maravilhoso instrumento para executar as mais diversas atividades. Características do ser humano. O pensador grego Aristóteles, que viveu no século IV a.C., fez uma importante observação sobre a natureza do homem. Aristóteles disse que o homem é um animal social e político. Vamos aproveitar essas palavras de Aristóteles para analisar 3 características básicas do homem. O homem é animal. O homem é animal porque é um ser vivo que se movimenta e possui sensibilidade. Pertence à classe dos mamíferos, ordem dos primatas. Como os demais seres vivos, surgiu por processo de evolução desenvolvido em milhares e milhares de anos. É diferente, contudo, dos outros animais, pelo fato de possuir parte espiritual, a alma, um psiquismo bastante desenvolvido. É a alma que faz do homem um ser moral, com o direito de liberdade e o dever da responsabilidade. O homem é social. O homem é social porque se encontra, habitualmente, ao lado de outros indivíduos de sua espécie. Possui como característica a sociabilidade, isto é, uma necessidade natural de convivência com seus semelhantes. Em razão dessa característica, o homem, em todas as épocas, nunca adotou a solidão como forma normal de vida. Nunca procurou ficar completamente isolado das demais pessoas. Seja forte ou fraco, rico ou pobre, o homem sempre buscou o apoio e o convívio dos seus semelhantes. O homem é político. O homem é político porque, vivendo com outros indivíduos de sua espécie, preocupa-se com os destinos do seu grupo. Em outras palavras, o homem preocupa-se com a política, isto é, com a arte de governar os negócios públicos de interesse geral. Portanto, ser político nada mais é do que interessar-se, de uma forma ou de outra, pela administração da nossa vida em sociedade. Os vícios, as virtudes e o caráter do homem. O homem possui liberdade para escolher o seu próprio caminho na vida.
Alguns, utilizando essa liberdade, supõem que praticando o mal conseguirão ser felizes. Este é o caminho do vício. Outros sabem que somente a prática do bem trará verdadeira felicidade. Este é o caminho da virtude. Virtude é o hábito de praticar o bem. Vício é o hábito de praticar o mal. Quando alguém utiliza a sua liberdade somente para prejudicar os seus semelhantes, esta liberdade torna-se o mal. Por isso, podemos concluir que a liberdade só tem valor quando praticada com responsabilidade. Assim, uma pessoa livre e responsável é aquela que utiliza a sua liberdade para praticar o bem. A prática da virtude é a consequência natural da conduta do homem de bom caráter, do homem que escuta a voz de sua consciência moral, orientada para os valores positivos da vida. O caráter moral pode ser entendido como a soma das qualidades boas e más de uma pessoa. Quando as boas qualidades predominam, temos o bom caráter. Quando predominam as más qualidades, temos o mau caráter. Os valores da vida humana. O estilo de vida de cada pessoa, sua maneira de encarar o mundo, depende, em grande parte, daquilo que considera importante. Ou seja, depende dos valores que adota. Temos liberdade de escolher os valores que quisermos para nossas vidas. Mas devemos ser responsáveis por nossas escolhas. Infelizmente, nem todas as pessoas associam liberdade e responsabilidade, por isso elegem valores inadequados e pouco condizentes com a grandeza da natureza humana. Não existe fórmula para uma vida digna e feliz. O homem livre e responsável. Você já sabe que o homem é um ser espiritual, social e político, que possui liberdade, mas também responsabilidade. Responsabilidade. Como ser espiritual, o homem tem responsabilidade perante a sua própria consciência moral. E, como ser social e político, tem ainda responsabilidade perante a sociedade em que vive. Liberdade. A liberdade social consiste em fazer tudo aquilo que não é proibido pelas leis existentes na sociedade. A liberdade moral consiste em fazer tudo aquilo que não é proibido pela consciência moral. Isto significa que o homem, sendo um ser livre, é também um ser moralmente responsável. A moral se preocupa com o uso que o homem deve fazer de sua liberdade para ser verdadeiramente feliz. O importante é cada um de nós meditar profundamente sobre o seu objetivo de vida e escolher os valores capazes de nos fortalecer, no plano físico e espiritual, o mais plenamente possível. O primeiro passo para uma escolha de valores adequados é o conhecimento de si mesmo. Por isso dizia o filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo, pois somente compreendendo tudo o que és, saberás o que podes e deves fazer.